Milhões de reais em patrimônios destruídos, gados apreendidos no Brasil afora. Não são apenas ações de fiscalização do IBAMA ou ICMBio. São verdadeiros ensaios. Um teste para o que pode acontecer numa escala muito maior a partir de 2026. Essas ações foram realizadas também na Venezuela, pelo ditador Nicolás Maduro, antes mesmo de destruir todas as propriedades privadas em seu país, e agora estão sendo executadas os planos aqui no Brasil. Análise de risco jurídico e político. Para quem não me conhece, meu nome é Dubai Negrão. Meu trabalho é analisar o cenário jurídico e político que afeta o produtor rural aqui em Roraima. Eu não estou falando de achismo, estou falando de analisar o Diário Oficial da União, de acompanhar projetos de lei e de entender as consequências, as estratégias por trás de cada canetada em Brasília, que impacta diretamente sua propriedade. E o que eu vejo agora é um alerta vermelho. Vamos começar pelo que você talvez já tenha visto ou ouvido falar. Operações do ICMBio e do IBAMA, que resultam na destruição de maquinários, na apreensão de gados e na aplicação de multas milionárias. A justificativa oficial é sempre a mesma: combate ao desmatamento ilegal e proteção ambiental em áreas de conservação ou terras da União. Parece justo, certo? Na superfície, sim, mas o problema é o que está embaixo dessa superfície. O que vemos na prática não é fiscalização padrão, é a ação de terroristas, envolvendo até mesmo juízes e promotores federais. É uma demonstração de força com um alvo específico, o produtor que está em uma zona cinzenta jurídica. Pensa comigo, por que destruir um trator de 400 mil reais se ele poderia ser apreendido e, após o processo legal, leiloado para reverter o valor aos cofres públicos? A destruição é um recado, ela gera medo, gera instabilidade. Ela diz: aqui quem manda sou eu, e a sua posse é frágil. E o gado? A mesma coisa, rebanhos inteiros que representam um trabalho de anos sendo apreendidos. Isso não apenas quebra o produtor financeiramente, mas cria um precedente perigoso. Se podem fazer isso com seu vizinho, pode fazer com você. Essas não são ações aleatórias. Elas se concentram em áreas estratégicas, muitas vezes em glebas que estão no meio de um limbo jurídico, esperando uma definição. É uma tática de guerrilha. Você não ocupa o território todo de uma vez, você cria bolsões de instabilidade para minar a força e a moral do oponente. Nesse caso, o oponente é o agricultor rural, que busca segurança para trabalhar. E você já viu ou ouviu falar de uma situação dessas em sua região? Me conta aqui nos comentários. É importante que a gente entenda o alcance disso. Agora, por que essa zona cinzenta jurídica existe? É aqui que a história fica mais séria. Em 2020 foi sancionada uma lei, a Lei 14.004 de 2020. Essa lei não é apenas uma lei qualquer, ela é ou deveria ser a solução definitiva para uma questão fundiária de Roraima, Amapá e outros estados. De forma simples, ela autoriza a União a transferir para o estado de Roraima, por exemplo, as terras que hoje estão sob seu domínio, com exceção de áreas indígenas e de conservação já consolidadas. Acontece que nessa lei foi exigido que o Estado fizesse um georreferenciamento de todas as suas áreas e classificando e limitando todas as glebas da União. O que significa isso na prática? Significa que o Estado de Roraima, através de seu órgão de terras, o Iteraima, passaria a ter o poder e o dever de regularizar essas áreas. Titular os produtores que já estão lá há décadas produzindo, gerando emprego. A lei foi uma vitória imensa. O fim de uma espera de mais de 30 anos. Ela foi feita para acabar com a insegurança jurídica. O estado de Roraima gastou milhões em georreferenciamentos. E qual era o papel do INCRA? Pegar esses dados, colocar na base cartográfica dele e falar: aqui tem área de interesse nossa, essa área nos pertence, aqui existe um projeto de assentamento.
no processo movido pelo Ministério Público Federal, em 2009, no ano de 2020, o INCRA encaminhou para o Ministério Público todo o mapa que determinava as suas áreas de interesse, que determinava todos os pontos e que eram para ser exclusos das transferências. Acontece que a área em que se encontra o PDS Marajó, ela foi destinada ao estado de Roraima. Ela foi exclusa do mapa das coordenadas. Isso é no ano de 2020, não é no ano de 2010. Ah, mas estava nas transferências. Não, no ano de 2020 o INCRA exclui essas áreas e transfere ela para a União, conforme documento. Vamos conectar os pontos. Você tem agentes do governo federal, IBAMA, ICMBio e Força Nacional realizando ações duras em campo. E você tem um órgão federal, o INCRA, que não descomplica a aplicação de uma lei federal, a 14.004 de 2020. E você tem um governo estadual que quer regularizar, mas não recebe a chave do cofre, que são as terras. Isso tem nome: alinhamento político, ou falta dele, no caso. Dependendo do grupo político que está no poder em Brasília, a ordem é muito clara. Se o governo federal tem uma visão mais alinhada ao ambientalismo internacional e às ONGs que pregam o desenvolvimento zero para a Amazônia, os órgãos de fiscalização se tornam um exército dessa visão. A ordem não dita será: dificultem ao máximo, dificultem a regularização, intensifiquem a fiscalização, criem insegurança. O objetivo é inviabilizar a produção a longo prazo, tornando o risco tão alto que o produtor desista. Foi isso que fizeram na Venezuela, utilizando o Ministério Público Federal e juízes com um viés ideológico. Aí eles acabaram com o agro na Venezuela e dessa forma foi fácil tomar o poder. E o mesmo estão tentando aqui. Pense nisso por um segundo. A mensagem é clara: não invista aqui, não produza, porque a qualquer momento podemos tomar o que é seu. Isso afasta investidores, encarece o crédito e sufoca o agronegócio local. Essa estratégia prepara o terreno. Ao manter a situação indefinida, eles ganham tempo para contestar títulos antigos, para propor a criação de novas unidades de conservação gigantescas sobre áreas que hoje são produtivas. Áreas como a gleba baroana, por exemplo, que vive sobre essa ameaça constante. E tudo isso só veio à tona porque há aproximadamente 2 anos descobriram na região a terra rara. Então o INCRA, com seus políticos de excelente caráter, seus presidentes, provavelmente, como não deu certo há 2 anos atrás a invasão de terras pelo movimento MST, mudaram de tática, porque a documentação o INCRA passou que o PDS Marajó não existia mais. As ações que vemos hoje, a queima de tratores, gado apreendidos na região norte, são balões de ensaio. É o governo federal tentando e testando a reação da sociedade, dos produtores, da classe política local. E o que nós estamos vendo? Todos de braços cruzados, vendo até onde eles podem esticar a corda. E a cada vez que eles esticam, nada acontece. Eles se sentem mais à vontade para puxar mais forte. Nós não temos políticos diretamente ligados ao agro. Nós só temos políticos que se dizem, ou como está na moda agora, sabor proteção do agro. Esta vai ser a eleição mais importante de nossas vidas. Pensem nisso. Não podemos mais ficar à mercê ou dependendo de políticos que se dizem defender o agro. Analisem, vejam o que cada político de Roraima fez. O que cada um defendeu nos últimos anos. Quantas vezes subiram no plenário, quantos projetos de leis mandaram ou tentaram aprovar. Algum deles realmente
atuou em prol ao agronegócio? Por exemplo, o nosso senador Chico Rodrigues é um socialista. Ele se diz ser do agro, se diz proteger ao agro, mas vota tudo contra o agronegócio. Ele vota em favor a um desgoverno, em favor à corrupção. O senador Irã também, o que ele fez para o agro? Então nós precisamos acordar. E agora é a nossa hora. A hora de nós nos mobilizarmos e montar grupos e elegermos, ou pelo menos tentar colocar pelo menos 2 deputados federais voltados ao agronegócio, ligados realmente ao agronegócio, que conheçam a dificuldade do agro aqui em Roraima. E, se possível, mais deputados estaduais voltados ao nosso setor. Pensem nisso. Não esqueça de deixar os seus comentários, ativar o sinal de notificação e dar o like. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.